Bom dia, eu me chamo Ricardo. Eu fui convidado para estar aqui hoje pelo Caco Xavier, meu amigo. E quando ele me convidou, eu disse: Mas o que que eu vou contar lá, Caco? O que que eu tenho para falar lá? Não estou acostumado a contar história, estou acostumado a dar aula. E ele falou: Você fala o que você quiser, você pode falar de surf se você quiser. Aí foi a deixa. Porque eu não tenho muita história para contar, ou eu tenho história demais para contar. Acho que eu devo ser a pessoa mais velha que passou aqui hoje. E eu pensei, bom, então eu vou começar um pouquinho contando, né? Alguma coisa que deve começar com Era uma vez. Não, acho que eu vou falar de alguma coisa que comece com Era um lugar. Um lugar. E aí eu comecei um pouco a puxar essa conversa de algum lugar. E eu comecei a refletir um pouquinho sobre, primeiro, essa palavra que eu gosto muito e acho misteriosa na língua portuguesa, que é vez. Era uma vez. E o que é uma vez? Uma vez é uma oportunidade, é um evento, é uma ocorrência, uma vez. Uma vez é um evento numa sucessão de eventos que se dá uma vez, alguma vez. E aí eu fui pensando que eu deveria começar falando, então, era um lugar. E não era uma vez. E um lugar tem alguma coisa a ver com uma vez, com uma ocorrência. Um lugar muitas vezes quer dizer uma localização. A gente fala um lugar se referindo a uma localização. Um lugar também, bom, aí a gente vai para a geografia, né? Essa ciência dos lugares. E na geografia, um lugar pode ser um conjunto de características que particularizam um espaço na superfície da Terra. Aí vem a geografia humana e fala de um lugar como um lugar onde as pessoas vivem, onde se dá uma vivência cotidiana. E aí o lugar aparece nessa definição como um tipo de experiência. Aí a gente vai chegando mais perto dessa ideia de era uma vez, era um lugar, porque então uma vez e um lugar tem alguma coisa a ver enquanto esse tipo de experiência, um tipo de experiência, um tipo de acontecimento. E aí é óbvio, já foram lembrados outros brasileiros importantes hoje aqui que eu ouvi, Paulo Freire, eu lembrei também do Milton Santos, e o Milton Santos, quando falava de lugar, ele usava a expressão a força de um lugar. Então, um lugar é um lugar que tem força. Esse lugar que é um tipo de experiência e que tem uma força. Muito bem. E como vocês estão vendo, eu estou aqui um pouco girando em círculos, seguindo esse palpite que o meu amigo Caco me deu, de falar do que eu quiser. E eu estou aqui continuando a procurar do que falar. Eu acordei hoje num outro lugar. Num outro lugar, eu acordei lá em São Paulo e caí aqui sem ensaio, soube deslealmente que vários tiveram a chance de ensaiar, e a mim me foi dado cair de cara aqui, embaixo dessa luz, sem ver mais ninguém. Mas muito bem, eu vim de um outro lugar e eu vim para este lugar. Não é a primeira vez que eu venho para esse lugar. Esse lugar já teve uma vez importante na minha vida, o Rio de Janeiro, eu estou me referindo. E eu vim lá do Planalto Paulista. Mas eu não nasci no Planalto Paulista, eu nasci na Baixada Santista. Eu nasci num outro lugar e foi nesse lugar que a coisa aconteceu para mim pela primeira vez. Pela primeira vez nessa parte do mundo, que é Santos, à beira do mar, lugar comum, começo do caminhar para a beira de um outro lugar. Esse lugar comum que é a beira do mar sempre teve um lugar muito importante de muitas vezes na minha vida. Mas essa parte do mundo, Santos, foi talvez o primeiro lugar em que umas partes do mundo se juntaram
para entrarem entre elas numa relação que é a que me caracteriza. Porque lá foi o primeiro lugar que aconteceu de eu fazer um lugar, de eu ser este lugar à beira do mar, e ali começou o meu caminhar. E os meus primeiros encontros nessa vida foram com o mar. O mar tem um lugar importante na minha vida. Mas eu vivi longe do mar, no Planalto Paulista. E lá eu fui crescendo, e cresci comendo arroz, feijão, bife, batata frita e uma saladinha. E assim eu fui crescendo nesse lugar, longe do mar, até que um dia, um pouquinho mais velho, eu mudo para esse lugar, o Rio. E aqui no Rio de Janeiro aconteceu de eu encontrar alguns lugares, mais algumas vezes. E aí eu vou contar uma história rápida, porque eu não vou me deter em nenhum lugar nessa história. Eu fiz medicina no Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro eu me reencontro com o mar. E no Rio de Janeiro aconteceu de eu aprender a pegar onda. E aí o surf, que o Caco me autorizou a falar. E eu aprendi a me encontrar com essa coisa chamada onda. A onda é um monte de coisa que se junta num determinado lugar. Partes menores que entram numa dada relação entre elas, que caracteriza a onda. Bom, deixa a onda um pouquinho para lá. Eu vou continuar essa história muito rapidamente, porque ao longo dessa história eu faço medicina e eu volto para o outro lugar, para São Paulo. E lá naquele lugar eu vou trabalhar num espaço da saúde, que é a atenção primária à saúde. E eu trabalhei muitos anos como médico, clínico, atendendo, sanitarista também, participando da gestão e pesquisando e estudando muito. E nesse lugar eu aprendi que a saúde era o meu lugar. E fui aprendendo qual era o lugar da saúde. E comecei a reparar que esse lugar tinha a ver com a beira do mar, ou pelo menos o lugar que o mar tinha na minha vida. Porque de tudo que esse universo me ofereceu, a coisa que talvez mais capturou a minha atenção, o meu desejo, a minha sensibilidade, foi aquilo que se passava nesse lugar de trabalhar. E de descobrir que eu tinha adquirido um trabalho que o que ele mais nos convocava era a nos encontrar. Eu descobri que eu tinha adquirido um trabalho que eu só podia fazer e trabalhar e realizar no encontro com o outro. E isso me lembrava alguma coisa que vinha desde o início do meu caminhar, desse encontro com o mar. E que aqui no Rio não foi só o encontro com a medicina, foi o encontro com a onda e com saber pegar a onda. E saber pegar a onda me dizia que aquilo era uma grande arte do encontrar. Do encontrar com alguma coisa que se mexe, que é viva, que é uma força dinâmica, para a qual você deve saber se apresentar. E aí, com essa sensibilidade aguçada a essas coisas dos encontros, é que eu fui aprendendo a ser médico, e dentro da medicina, o que eu comecei a estudar era o conversar, sobre a arte de conversar. E aí a minha vida foi dando mais algumas voltas, e eu vou contar histórias rápidas, porque como eu disse, são muitas histórias, são muitos lugares, são muitas vezes. Eu me encontro também com ideias, pensamentos, eu fiz encontro com filosofias que mudaram o meu jeito de ver o encontrar. E mais tarde eu me encontrei também num espaço que era um espaço de muitos encontros, e por isso com ele eu queria me encontrar, que foi a internet, as redes. E eu participei da construção de uma rede, porque as redes me interessavam, as redes sociais, os espaços de encontro.
E eu fiquei muito feliz de ouvir aqui a Lorena falando, e a Lorena falando que ela fez um encontro num espaço que eu ajudei a criar, que é a Rede Humanizações, onde ela conheceu a Tenda do Conto, da Jaqueline Abrantes, e eu vi que então essa minha história é cheia de tramas do encontrar. E foi quando então eu me encontrei especialmente com um dado filósofo que me falava muito sobre o que era se encontrar, é que eu entendi o que era comer o bife, que eu gostava de comer desde que eu era criança, e com ele eu cresci. Mas para pensar no que era um bife, eu tinha que pensar no que era um boi. E para pensar o que era um boi, eu lembrei de eu fazendo lugar lá em Santos, na beira do mar, quando naquela parte do mundo, umas partes do mundo resolveram se encontrar, se juntar e, sob uma dada relação, me caracterizar. E eu descobri que eu era como um boi, porque o boi é a mesma coisa, um monte de partes juntas sob uma dada relação entre elas, que é o que caracteriza o boi. E eu, quando como bife, o que é um bife, senão um monte de partes juntas sob uma dada relação entre elas, que é a que caracteriza o bife e não caracteriza mais o boi. E que eu, quando como bife, o que eu estou fazendo é nada mais do que tirar da relação bife as partes que caracterizavam o bife sob aquela relação, para submeter a relação que me caracteriza. E aí eu comecei a compreender que na minha relação com o bife e pelo bife com o boi, tinha um certo tipo de relação. E um certo tipo de relação que eu vou chamar agora de uma relação de oposição. E eu comecei a perceber também que nesse lugar da saúde, muita gente entra em relação com os outros como se o outro fosse um bife para ele. Ou seja, só vendo no outro partes que eu vou subordinar à minha relação. E tudo isso me inquietava muito no campo da saúde, e aí eu me lembrei de novo do surf. Porque no surf, em que meu corpo é um conjunto de partes sob uma dada relação que me caracteriza, que um dia se juntou lá na beira do mar em Santos, é o encontro com uma outra relação, que é um outro conjunto de partes juntas numa dada relação entre elas, que é a que caracteriza a onda. E o que eu aprendi como surfista era aquilo que eu mais gostaria de levar para a saúde, para fazer de fato da saúde um lugar. Porque o que é pegar a onda, se não uma relação entre relações, em que eu sei apresentar o meu corpo a este outro corpo, sob relações variáveis, sob relações que eu sei fazer variar do meu corpo, para que ele possa se apresentar a esse outro corpo sob relações que componham com ele. Então o surf me ensinou que há um tipo de relação que a gente vai chamar relações de composição. De que na vida nós talvez estejamos condenados a estabelecer muitas relações de oposição. Mas nós também podemos adquirir a potência do surfista e saber compor com os outros corpos, saber apresentar o seu corpo para um outro corpo sob relações que componham com esse corpo. E nessa fórmula, nesse problema do surfista, eu resumo um pouco o que para mim foi o aprendizado do que é o lugar da saúde. O lugar da saúde é o lugar do encontro. É o lugar do encontro de composição, do encontro que aumenta a força de existir, que aumenta a força da vida. O lugar do encontro é o lugar da força do lugar. Talvez a força do lugar que nos falava o Milton Santos. Como eu disse, eu não sei contar histórias, então eu misturei um pouco a contação dessa história cheia de encontros e lugares e vezes, para falar um pouquinho, talvez, do que eu entendo que seja, se não a saúde como meu lugar, o que é o lugar da saúde a cada vez. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigado.